Olá, pessoal! Bem-vindos à aula F do módulo 2 do curso de Memória do Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia da USP de Ribeirão Preto. Nesta aula, iremos abordar o tema de memória autobiográfica. Por acaso, você consegue se lembrar dos nomes dos seus amigos de infância ou das brincadeiras que você mais gostava de fazer quando você era criança? Pois bem, a memória autobiográfica se refere à memória que temos de nós mesmos e das nossas relações com o mundo. Lembrar, por sua vez, dos nomes dos seus amigos de infância requer a memória autobiográfica. E isso envolve tanto processos de memória semântica quanto processos de memória episódica. A memória autobiográfica, segundo Badley, é a memória que passa pelo ciclo de uma vida, tanto de eventos específicos, quanto de informações autorrelacionadas. Um dos grandes desafios de se estudar a memória autobiográfica é conseguir uma metodologia adequada. Uma das formas de atender essa demanda trata-se da utilização de diários, nos quais os participantes registram eventos para depois evocá-los. Uma outra maneira de avaliar a memória é perguntando, por exemplo, uma memória relacionada a uma palavra estímulo, avaliando deste modo a natureza da resposta. Um terceiro método baseia-se em solicitar memórias relacionadas com eventos importantes da vida da pessoa. Por exemplo, você se lembra onde você estava no 11 de setembro? Como já mencionado anteriormente, o sistema de memória autobiográfica depende tanto dos sistemas de memória episódica quanto de memória semântica. Mas o papel que ela desempenha em nossa vida difere de maneira interessante dos outros tipos de memória. Em 2005, Marty Cohen propôs uma tentativa de uma teoria geral da memória autobiográfica, definindo-a como um sistema que retém o conhecimento relativo ao self ou o conhecimento do eu. Ele denominou esse tipo de conhecimento como o conhecimento de um self experiente. Criamos de forma autônoma, à medida em que progredimos na vida, a história de quem somos e de como chegamos a um determinado ponto de nossas vidas. E é essa narrativa sobre a vida que forma a base do conhecimento da memória autobiográfica. Para Conway, a memória autobiográfica depende da interação entre essa base do conhecimento e o working self. O working self desempenha na memória autobiográfica um papel semelhante ao da memória de trabalho na cognição de uma forma geral. O working self compreende um conjunto complexo de imagens ativas e objetivos. Modula o acesso à memória de longa duração, sendo ele próprio influenciado por ela. Compreende tanto o meu autoconhecimento conceitual, como, por exemplo, meus objetivos profissionais, minha história de vida, meu histórico familiar, que por sua vez são socialmente constituídos, baseados na minha base familiar, nos mitos, a influência de colegas, quanto diversos outros fatores que compõem a complexa representação que eu tenho de mim. Vamos agora a algumas vivências atípicas relacionadas à memória autobiográfica. Algumas memórias podem surpreender pelo grau de vivacidade. Geralmente, essas memórias são associadas a eventos marcantes. Alguns especialistas apontam que existe um processo diferenciado para a formação dessas memórias. Dadas as condições apropriadas, esses tipos de memórias associadas a eventos marcantes acionariam um mecanismo especial, que resultariam em um registro de memória qualitativamente diferente, denominando esse processo como nowprint, no qual as emoções extremas levariam a uma representação quase fotográfica do evento físico. E por que os eventos traumáticos às vezes são tão precariamente lembrados?
A resposta a essa pergunta pode residir na resposta do sistema nervoso autônomo ao estresse. Pois diante de uma situação amedrontadora, a amígdala sinaliza o sistema nervoso autônomo para que ele libere o cortisol e a adrenalina, os hormônios do estresse que preparam o indivíduo para a situação de luta ou fuga. Passada a situação de perigo, o corpo gradativamente vai voltar a seu normal, uma vez que a produção desses hormônios é suspensa. Em casos de paciente com estresse pós-traumático, o nível corretivo relacionado a esse processo é reduzido, o que levaria esses pacientes a um período mais prolongado de estresse. Existe também a hipótese de que pacientes com este transtorno possuiriam um hipocampo reduzido se comparado com pacientes que não sofrem desse transtorno. Há ainda a amnésia psicogênica, que ocorre quando fortes emoções negativas perturbam a recuperação do conhecimento da memória autobiográfica. Ela é contrastada com os déficits de memória autobiográfica decorrentes de causas orgânicas, que poderiam interagir com fatores sociais e emocionais, contribuindo desta forma para a produção de confabulações ou delírios. Ao que se refere à base anatômica da memória autobiográfica, Green e Rubin, em 2003, notaram que pacientes com danos cerebrais em áreas envolvidas na visualização tendem a ter uma memória autobiográfica precária, sugerindo, assim como outros autores, que as imagens visuais teriam um papel fundamental nesse tipo de memória. Conway e colaboradores ressaltam ainda a participação do córtex pré-frontal esquerdo e das funções executivas para a recuperação dessas memórias, seguindo a ativação que se difunde retroativamente para os lobos temporal e occipital. Greenberg e colaboradores mostraram ainda que a evocação de memórias autobiográficas leva a uma maior ativação da amígdala, que se relaciona com as emoções, assim como o hipocampo, relacionada às memórias episódicas, e do giro frontal inferior, ligada ao autoprocessamento. Na imagem apresentada, podemos observar o padrão de ativação durante a evocação de memórias autobiográfica e semântica. Os números representam a correlação entre a atividade nas áreas ligadas pelas setas, branco e preto representam as áreas separadas de cada estrutura. Nesta aula, compreendemos melhor o funcionamento da memória autobiográfica, assim como refletimos sobre alguns casos atípicos desse tipo de memória, assim como as bases anatômicas relacionadas a este processo. A próxima aula será sobre envelhecimento. Nos vemos lá. Obrigada!